Muito bem, boa noite, comunidade brasileira em todo o mundo, especialmente para os moradores brasileiros que residem, suas famílias que residem nos estados do Texas, Colorado, Novo México, Kansas, Oklahoma, Arkansas e Louisiana, que são os estados sob a jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Houston. Tenho o prazer de estar aqui com vocês novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês duas palestrantes, aliás, palestrante e ajudante? Sim, com certeza. Bem. Então, muito bem, a gente volta para essa palestra. Meu nome é Daniel Guilarducci Lopes, eu sou o chefe do setor cultural e educacional do consulado. Dou as boas-vindas a vocês e, de antemão, já agradeço ao pessoal que está nos assistindo e que vai ajudar a divulgar essa palestra. O tema de hoje é super interessante, é super delicado e muito importante durante essa pandemia. A gente chega lá já já. Essa é mais uma palestra gratuita que o Consulado Geral do Brasil está oferecendo para a comunidade brasileira. A gente sempre tenta encontrar temas que sejam de bastante interesse. Então, essa é a quarta palestra esse novo modelo virtual, o modelo que nós conseguimos encontrar para dar seguimento às palestras durante a pandemia. Então, nós já tivemos aqui uma palestra sobre imigração, sobre o impacto da Covid nos vistos de imigração, tivemos uma palestra super importante sobre violência doméstica, tivemos uma palestra divertidíssima com o pessoal, com o grupo Nosso Canto, que foi sobre filhos bilíngues e português como língua de herança. E hoje a gente vai ter uma palestra que vai falar sobre o impacto da pandemia na questão da saúde mental, na área da saúde mental. As palestras anteriores, que se por acaso vocês não viram, você pode encontrar aqui mesmo no perfil do consulado no Facebook. Se você rolar aqui, você vai achar mais para trás. Você pode encontrar também no YouTube do consulado. Daqui a um pouquinho eu vou colocar aqui embaixo o link do YouTube para as palestras anteriores. A gente montou lá uma playlist, então você acha fácil todas as palestras, as virtuais. Mais para frente a gente está pensando em ver como que resgata as anteriores, mas as virtuais vocês já podem acessar. E você também pode ir no site do consulado do Brasil em Houston, que é houston.itamaraty.gov.br, houston.itamaraty.gov.br. Na esquerda vai ter o menu que vocês vão encontrar lá, palestras anteriores. Estou devendo botar a última só, da penúltima para trás já tem. E vou colocar a última em breve, e essa aqui, daqui a 1 ou 2 dias, o link estará por lá. A próxima palestra, antes da gente começar essa, eu vou falar da próxima, porque aqui a coisa é tudo engatada. Está marcada para o dia 9 de julho. 9 de julho vai ser uma quinta-feira, às 17h30. E aí o tema vai ser sobre acidentes e seguros. Então, você teve um acidente de carro, você teve algum outro tipo de acidente, que tipos de seguro você pode acionar? Enfim, é uma palestra mais técnica, mais diferente, mas a gente está sempre atrás de temas em qualquer área. A gente já teve sobre gastronomia e nutrição, já teve sobre, enfim, a gente está sempre aqui atrás de uma coisa interessante para mostrar para vocês. As palestrantes da quinta-feira, 9 de julho, vão ser a doutora Fabiana Baum, que é uma advogada especializada em acidentes, e a senhora Érica Vitor, agente de seguros. Antes da palestra, eu sempre faço agradecimentos e hoje não vai ser diferente. Então, o primeiro agradecimento já foi para vocês que estão nos assistindo. Eu peço sempre que quem puder e quem quiser ajude a compartilhar essa palestra, deem aí os shares nas páginas de vocês, ou avisem outras pessoas que às vezes não têm o hábito de acompanhar o perfil do Consulado do Brasil em Houston e podem encontrar aqui respostas para dúvidas que elas tenham eventualmente, ou um assunto de interesse, enfim. A gente está aqui, quanto mais gente a gente alcançar, melhor. Agora, com as palestras virtuais, ficou mais fácil ainda. A segunda agradecimento é sempre para a Elizabeth Smart, que trabalha com a gente lá no consulado, e que é a carregadora de piano das palestras. Ela faz tudo, eu só chego aqui, apresenta e parece que sou eu o responsável, não, é a Elizabeth que carrega esses pianos. Então, muito obrigado novamente, Elizabeth. Obrigada de nada. E a palestrante de hoje, tenho a honra e o prazer de apresentar, é a doutora Elaine Dias. Ela é psicóloga, ela vai falar sobre crise na área de saúde mental desencadeada pelo Covid-19. Não é preciso dizer que a mudança repentina e forçada desses nossos hábitos, por conta da pandemia, tem um impacto bastante forte em todo mundo. Não se deixe enganar, todo mundo está sentindo bastante. Doutora Elaine, eu vou falar um pouquinho da senhora. Se eu falar alguma informação errada, a senhora, por favor, me corrija. Doutora Elaine Dias, ela é psicóloga formada pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, lá no Brasil. Também é formada em psicologia clínica pela Liberty University, na Virgínia, onde também fez seu mestrado em neuropsicologia. Ela é certificada pela Universidade de Harvard nas áreas de uso e abuso de substâncias e também em neurociência. E, no momento, está em fase de conclusão do seu certificado em farmacologia. É isso, doutora? Correto, na Harvard. Fez meu dever de casa. Medical School. Uhum.
Ela é neuropsicóloga registrada e também possui formação e pós-graduação em áreas ligadas à teologia. Antes da gente começar efetivamente a palestra, mais uma informação. Como é que vocês fazem para interagir com a palestra? Vocês têm duas opções. Primeiro, vocês podem escrever para o e-mail do consulado, que a gente vai estar monitorando aqui, que é o CSF, C de casa, S de serra, F de faca, csf@itamaraty.gov.br. O Itamaraty é com Y no final, né? Então, csf@itamaraty.gov.br. Ou pode também fazer comentários, perguntas, etc., aqui na área de comentários do Facebook, e a gente vai lendo e vai monitorando e, eventualmente, a gente interrompe aí um pouquinho a doutora para fazer as perguntas. Doutora Elaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por participar dessa iniciativa do consulado e a tela é toda sua. Muito obrigada. Eu só queria acrescentar, sem vaidade, o principal título, né, com muito sofrimento, que eu consegui, que é o PhD, né? É o PhD em Counseling, bem relacionado à minha área de neuropsicologia. Mas eu agradeço profundamente a oportunidade, é um prazer, né, falar com a comunidade brasileira. Agradeço a todos vocês, especialmente a Elizabeth, que tão cordialmente, né, me convidou, e estou aqui à disposição de vocês para falar desse assunto, né, essa situação atual que nós enfrentamos e que tem afligido o mundo, de modo geral, né, não somente nós brasileiros, mas a raça humana. Continuo falando? Tudo bem, doutora. O palco é seu. Ok, então vamos falar por que o advento do novo coronavírus trouxe, vamos dizer, esse estresse em toda a área da saúde mental. Primeiramente, nós devemos voltar no momento que a Organização Mundial de Saúde apresentou o problema. Ela apresentou de uma maneira extremamente trágica. Ela apresentou o problema como uma coisa absolutamente catastrófica e logo em seguida foi mostrando aquelas cenas da Itália com aqueles corpos pelas ruas, pelas avenidas, e aquilo chocou, foi um impacto inicial chocante para todo mundo, né? Então, já começamos a nos direcionar à situação de uma maneira, vamos dizer assim, despreparada, né? Hoje, que já estamos bem avançados dentro do contexto do coronavírus, se nós pegarmos, por exemplo, a Kaiser Family Foundation, nós vamos ver que, de acordo com o último pool, a última pesquisa que eles fizeram, 72% dos adultos americanos, eles reconhecem que suas vidas foram profundamente interrompidas com o advento do novo coronavírus, do COVID-19, né? E como que isso aconteceu? Que disrupção súbita foi essa? Bom, o primeiro é medo, né? Nós temos aí um inimigo invisível que pode nos tirar a vida, que pode nos enfermar, que pode enfermar pessoas que amamos. Então, essas incertezas, elas trouxeram um nível de vulnerabilidade tremenda para a mente humana, né? O indivíduo, nós todos, nós temos um senso de perda de controle. É como se a nossa vida abruptamente estivesse fora do nosso controle. Nós estaríamos à mercê de uma situação a qual não temos nenhum controle. Junto a isso veio um alto grau de imprevisibilidade, né? O que é previsível hoje? Né? A mente humana ela foi feita para viver em previsibilidade, normalidade e continuidade. Ela é orientada para o futuro. Quando essas situações são interrompidas, a mente se sente profundamente ameaçada. Então, é natural que aqui altos níveis de ansiedade e depressão sejam esperados, né? Então, isso trouxe uma sobrecarga gigantesca para o sistema de saúde mental no mundo inteiro, especialmente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma nação poderosa, mas como a maioria dos países do mundo, não investiu o suficiente em saúde mental. E agora, infelizmente, esse sistema está absolutamente sobrecarregado. E isso é uma coisa que as autoridades
vão ter que futuramente avaliar, né? Quando for desenvolver um programa para atender crises e desastres, como este caso, tragédias, catástrofes, eles sempre terão que incorporar o tratamento mental e as intervenções de crises na saúde mental. Então, isso é um aprendizado para muitos governos, né? Saúde mental sempre foi negligenciada. Existe muita, vamos dizer, preconceito sobre saúde mental, muita mal informação, e, infelizmente, nós estamos aprendendo, mediante uma situação dolorosa, a importância desse aspecto na funcionalidade humana. Então, aqui tem vários fatores que eu abriria para o diálogo com os nossos, com as pessoas que estão nos vendo, para perguntas, para exploração, né? Porque eu gostaria de falar exatamente sobre as mudanças que isso trouxe e estratégias de autocuidado para atenuar, suavizar a sintomática referente a essa nova desordem. Uma coisa interessante também a ressaltar, que contribuiu para esse 72% de aumento de casos de ansiedade e depressão, é o lockdown e o social distance, né? Que isso trouxe uma nova carga de sofrimento para a alma humana, né? Aqui trouxe solidão. Né? Nós somos seres sociais, e nós estamos sendo forçados a viver isolados, num contexto de isolamento. Isso é muito confuso para a mente humana. Aliado a isso, nós temos aqui agora desemprego, nós temos dívidas, nós temos a antecipação negativa do futuro, nós temos pobreza. Então, são várias situações e realidades que vieram acrescentar para a luta humana. E nós não estávamos preparados para isso. Ninguém estava preparado para isso. Certamente, isso vai refletir na saúde mental. Inclusive, Dr. Patel, que é um professor titular da Harvard Medical School, ele declarou claramente que, infelizmente, ele espera, de acordo também com o Centro Nacional de Desastres e Prevenção de Desastres, que o aumento maior em números de óbitos devido à doença mental vai ser o que nós chamamos de morte por desespero, ou morte de desespero, que são as mortes de suicídio e de abuso de substância. Então, essa é uma coisa gravíssima. Infelizmente, essas mortes do desespero, ou do desespero, elas vão crescer muito nos próximos meses, infelizmente. Então, essa é só vamos dizer, uma introdução para deixar em aberto para vocês, para que lado vocês queiram direcionar a nossa conversa. Obrigado, doutor. Enquanto o pessoal pensa aqui nas perguntas, nas dúvidas e nos comentários, deixa eu agradecer algumas pessoas aqui que estão seguindo a gente, a Débora Brooks, o Nildo Araújo, Rodolfo Rocha, a Odila Crandall, que trabalha com a gente no consulado, a Marina Milhace Vedovato, que é do Grupo Nosso Canto, esteve aqui, foi uma das últimas palestrantes, Carla Guimarães, a Rita Pitanga, muitos amigos do consulado aqui, a Nelise Jobim, Rodolfo Rocha comenta, né, que estamos vivendo um presente assustado e sem perspectiva de um futuro melhor. Exato. E nos acompanha também a embaixatriz Daniele Baia. E eu acredito, doutora, e aí eu até aproveito o intervalo aqui para fazer um depoimento pessoal. Eu já tive problemas sérios de depressão, já tive crises severas, faço tratamento até hoje, já são 7 anos. E primeira coisa que eu quero deixar aqui é o registro de que lutem, que sigam, porque a coisa compensa você investir num tratamento, não tenham qualquer tipo de tabu ou de receio de você começar a se estabilizar quimicamente. Claro que você tem que procurar um profissional para saber se seu caso é para um apoio químico ou se é apenas para um segmento terápico sem a química envolvida. Mas, enfim, não sofram sozinhos. Quem tiver condições, quem puder, não achem que isso é como se pensava antigamente. Não, mas isso é coisa de doido. Não, todos nós somos, hoje em dia, no mundo, quem não está um pouquinho doido é porque não entendeu ainda como é que o mundo está, não, doutor? Então, dito esse meu depoimento pessoal, eu imagino que é o seguinte,
uma das principais coisas que os ansiosos têm dificuldade de lidar é justamente o desconhecido, né? Você quer deixar um ansioso desesperado, você fala assim, eu tenho um negócio para te falar, mas eu falo amanhã. Esse tipo de coisa, ou, poxa, eu não sei se esse mês eu vou ter o dinheiro para pagar todas as minhas contas, ou, poxa, eu tenho um problema que eu não sei exatamente o que é para resolver. Isso é muito pior para um ansioso do que você saber exatamente o problema e saber, mesmo que você possa resolver, ou que você não possa resolver, cria um certo grau de ansiedade. Quando você não sabe se pode, é maior ainda. E eu acho que esse é um grande... como é que chama? Um estressor. Um estressor, um gatilho de ansiedade, só que em nível mundial agora, né? Porque você Exato. sabe. E aí o investimento é nesse... Estou eu aqui tentando colocar como eu lido com a coisa, porque é um pouco o que eu sinto. Mas você está lidando de maneira muito eficaz. Agora eu já estou bem, né? 7 anos depois. Se eu me vi 7 anos atrás, a conversa era outra. Por isso que eu digo, graças a Deus. Isso é porque doença mental é uma realidade. Sim, sim. Primeiramente, uma realidade neuroquímica. Sim. Né? Tem químicos envolvidos nessas desordens, com altos ou baixos níveis, né? Principalmente uma triade química, que é a serotonina, dopamina e norepinefrina. Esses 3 químicos praticamente estão envolvidos em todas as desordens mentais, principalmente desordens depressivas e ansiosas. Então, eu, pessoalmente, não sou uma pessoa muito fã de psicotrópicos, né? Mas há necessidade em muitos casos, mas o cérebro, necessariamente, ele precisa de boosters, ele precisa de precursores desses químicos para garantir essa estabilidade neuroquímica, para que ele possa exercer a autorregulagem e alta eficiência cerebral. Então, as pessoas precisam entender que a mente e o cérebro são interligados, né? Like this. Então, se o cérebro não estiver bem, a mente não vai estar bem, consequentemente o corpo, né? Então, doença mental, agora, infelizmente, as pessoas estão sendo obrigadas a ver que não é fraqueza, que não é misinformação. Aliás, tem até pessoas que acham que é algum tipo de delicadeza, vamos dizer assim, porque a pessoa talvez não seja, sei lá, tough o suficiente, né? E os sintomas são muito traiçoeiros, né? Porque eles se disfarçam de desânimo, de algo que pode parecer preguiça, mas certamente não é. É uma falta de energia meio inexplicável. Eu digo isso com conhecimento de causa. Temos aqui a primeira pergunta. E isso são causados por desequilíbrios químicos, né? Inatividade, isolamento social, tristeza acentuada, preocupação excessiva, desânimo, né? Todas essa sintomática, ela é desencadeada por secretação de certos químicos. Então, não é uma coisa da vontade. Uma pessoa deprimida, ela não pode, através da vontade, se autorregular. Se fosse assim, nós não teríamos morte por suicídio. Né? Suicídio é o ápice do ataque à própria personalidade, é o ápice do desespero, é uma morte do desespero. Ela é caracterizada pela total desesperança. Quer dizer, uma pessoa que se deprimiu ao ponto... Exatamente essa palavra, que às vezes as pessoas associam a depressão à tristeza, e não é. A depressão ela é de desesperança, é mais sutil e mais dolorido. Porque a tristeza, você normalmente tem uma causa, né? Eu estou triste por causa de alguma coisa. Agora, quando você não consegue identificar... A gente teve mais um depoimento aqui. A gente tem um depoimento... Desculpa. Não. Pode falar. Que a gente teve um depoimento aqui da Rovena de Freitas, que está nos acompanhando, que diz que já fez terapia, já tomou remédio, hoje em dia não precisa mais, mas se tivesse que voltar a tomar remédios, tomaria, porque ela sabe que, às vezes, o que parece algo intransponível, com um pouquinho de tempo de terapia normalmente, aí de novo estou falando da minha experiência, estou aqui falando mais do que a senhora, né? Não, querido, sua experiência é riquíssima. Isso. Normalmente, só a medicação, quando for o caso, também não adianta, não é milagreiro, não. É a medicação junto com terapia. Nós temos que entender que existem fatores desencadeadores, né? Para que a mente se desequilibre. Igual, por exemplo, o COVID-19 é um fator desencadeador. Se nós formos avaliar, muito antes do advento do COVID-19, a Organização Mundial de Saúde havia decretado que no ano de 2020, isso há 5 anos atrás,
haveria um percentual de 50% da população mundial experimentando algum tipo de distúrbio ansioso ou depressivo. Quer dizer, muito antes do advento desse vírus. Agora, com a chegada do vírus, nós já estamos em 72%. Então, assim, é uma realidade, né? Mas eu quero voltar a palavra para você, que eu acho que o seu testemunho de vida, o estado que você está, isso encoraja muito as pessoas, mais do que qualquer palavra que eu possa pronunciar. Sem entrar em muitos detalhes pessoais, mas basicamente em 2013 eu olhava para 2014 sem saber se eu ia voltar a trabalhar. Né? Hoje em dia eu estou morando num outro país, numa língua que não é a minha, por mais que inglês seja uma língua, a primeira talvez que a gente aprenda, mas uma língua que não é a minha. Por mais que seja os Estados Unidos, que é um país que a gente tem uma relação cultural meio direta desde a infância, porque a gente vê filme, vê etc. Mas uma coisa é você pedir um hambúrguer, a outra é você explicar o barulhinho esquisito que está no seu carro para um mecânico que não fala nem inglês, nem português, nem espanhol, nem nada. Enfim. Exatamente. Isso tudo, hoje eu faço e faço tranquilo, e faço sorrindo. E em 2013, se eu precisasse comprar uma Coca-Cola no mercado, eu não iria. Eu não sairia de casa. Eu acredito em você. Por falar em não sair de casa, temos aqui uma pergunta da Deborah Brooks, que diz o seguinte, que o que está acontecendo com ela é que ela, durante o isolamento, acabou se acostumando a ficar em casa. E agora, mesmo quando ela tem a possibilidade de sair de casa, ela não encontra ânimo. É o seguinte, se nós temos uma tendência depressiva, o COVID-19 nos oferece a perfeita justificativa para isolar socialmente. Né? Então, eu tenho uma justificativa, eu quero ficar em casa, tem contaminação lá fora. Agora, é a última coisa que pode fazer, né? Porque nós não podemos ceder à desordem ou à sintomática dela. Nós temos que lutar contra ela, né? É uma desordem cognitiva também, não é uma desordem puramente neuroquímica, mas uma desordem do pensamento também. Então, se nós começamos vamos dizer, a ancorar pensamentos mal adaptados, defeituosos, pensamentos distorcidos, como, por exemplo, não vou sair não, vou ficar aqui mesmo, não, minha vida é melhor sozinha. Quer dizer, isso é um pensamento mal adaptado, porque você é um ser social, não é mesmo? E você não deve ancorar esse pensamento, deixar que ele ancore na sua mente. Você tem que ser realística com você mesmo e dizer, realmente, eu preferiria ficar aqui, mas eu não vou deixar que esse pensamento me domine ou essas emoções me dominem. Eu vou me desafiar e eu vou engajar em outras atividades, coisas que não me permitem mergulhar nesse estado de humor isolado e depressivo. Eu ia fazer um pouco essa pergunta mais genérica, se a senhora tiver, assim, como estruturar um pouco. Então, quais são as principais, digamos, dicas ou recomendações, orientações? Eu até sei porque eu pratico, mas para o dia a dia das pessoas que estão em casa, assim, para escapar dessa sensação de marasmo, de paradeira. Olha, a primeira coisa é estabelecer uma rotina, né? Porque o que mais afronta a mente humana em termos do futuro é imprevisibilidade. Por mais que as pessoas queixam de rotina é extremamente necessária para a saúde mental humana. Eu tenho que pensar assim, eu vou lá no meu trabalho, vou trabalhar, depois vou almoçar, depois vou conversar com o meu chefe, depois vou para casa, vou brincar com as crianças, depois vou assistir televisão, depois vou dormir. A minha semana foi feita para isso. Agora, quando, de repente, tem vácuos nesse planejamento, você pode prestar atenção, você sempre está antecipando o futuro. Quando você não consegue antecipar, sentimentos profundos de vulnerabilidade, desamparo, suscetibilidade, assaltam a pessoa, a tornando fraca mentalmente. Então, a primeira coisa para fortalecer a mente é estabelecer rotina. Por mais simples que essa rotina possa ser em casa. Vou levantar, vou escrever como me sinto, fazer um diário, vou refletir na Bíblia, por exemplo, fazer uma oração, ou qualquer que seja a fé dessa pessoa. Depois vou ligar para um amigo, conversar e esquematizar. E todos os dias desenvolver aquelas atividades. Então, isso traz um senso de previsibilidade para a mente começa a se sentir segura. Quer dizer, ela pode, daqui um pouquinho vai acontecer isso. Então, ela se sente segura.
E isso vai trazendo estabilidade emocional, né? Então, estabelecer rotina é uma das principais coisas que tem que ser feito para a saúde mental. Buscar apoio espiritual, estabelecer expectativas realísticas para a situação, não é mesmo? Porque, às vezes, as pessoas estabelecem alvos ou expectativas em circunstâncias como as que nós estamos vivendo, que são irrealísticas, totalmente irrealísticas. E aí elas se frustram e se entristecem. Então, vamos considerar todas as possíveis variáveis da situação e estabelecer alvos ou expectativas realísticas para o futuro. Isso também gera um senso de paz, de tranquilidade, que nos gera um bem-estar geral na mente. Outra coisa, por exemplo, estar em contato com a família ou pessoas significantes, né? Se, vamos dizer, ter fortalecido sentimentos de conexão, attachment, né? Com familiares ou pessoas significativas. Isso dá um senso de proteção, de estar conectado, um senso de, se eu precisar de socorro, eu tenho. Então, isso tudo vai trazendo garantias, certezas, a previsibilidade, tudo que é sólido, que a mente humana precisa. Rotina, não é mesmo? Outra coisa é tentar fazer o bem para alguém, não é mesmo? Essa é uma solução tão maravilhosa para lidar com esse Covid-19. Você ajudar alguém. Porque quando você ajuda uma pessoa, você sai do seu próprio problema. Você consegue enxergar o problema do outro. E sem dizer os benefícios espirituais de ser generoso, mas os benefícios psicológicos. Você abandona esse estado mental que você se encontra para se compadecer de uma pessoa menos favorecida. Isso é altamente gratificante. Aliás, se você vê, na Harvard tem uma classe sobre felicidade. Essa classe é disputadíssima. Eu já tentei entrar nela, não consegui. Mas essa classe, eu já li muito a respeito do professor e da classe também. Um dos principais fatores que ele atribui à felicidade é generosidade. É servir o próximo, é ajudar alguém menos favorecido. Então, presta atenção, quando eu estou muito focado na minha tristeza, na minha má sorte, o que quer que seja, eu vou estar vivendo toda essa plétora, né? esse leque emocional negativo relacionado a esses eventos. Mas quando eu mudo, eu shift, né? O foco da minha mente para perceber que existe uma pessoa muito mais sofrida do que eu, menos afortunada, menos favorecida, quer dizer, eu começo a analisar a minha realidade de uma maneira diferente. Eu não sou, afinal, essa pessoa tão miserável igual eu estou pensando, não. Porque olha aquela pessoa. E aí eu ajudo essa pessoa. Para mim, isso aqui é um fator importantíssimo para ajudar a se sentir bem durante esse período de pandemia. Outra coisa simples é procurar se divertir. Gente, isso é crucial para a mente humana. A alegria é uma das emoções natas da mente humana. Nós nascemos com a habilidade de ser alegre. Não felicidade, eu não estou falando de felicidade, estou falando de alegria. Se você olhar uma criança, você vê o que é essa emoção. Ela expressa claramente a alegria dela, não é uma coisa aprendida. Então, a mente humana, a saúde dela habita em alegria. Então, vamos tentar ser alegre, vamos assistir um filme engraçado, vamos conversar com as pessoas que fazem a gente sorrir e se divertir. Eu não sei, cada pessoa tem um jeito de se divertir. Que você engaje nessas atividades. Nessa questão, por exemplo, da diversão, acho que tem muita gente que tinha o hábito de associar sua diversão a atividades fora de casa, ou passear, ou fazer um exercício, etc. E claro que essas atividades estão um pouco mais limitadas, se não totalmente limitadas, dependendo do lugar onde a pessoa está. O que eu até puxo o gancho aqui da Cláudia Amalfi, que tá nos assistindo, um abraço para a Cláudia, que ela fala da importância das expectativas realistas, e também lembro disso, assim, que uma das coisas que eu aprendi durante o tratamento é assim,
por exemplo, conversava com o meu terapeuta e dizia, não, acho que eu vou escrever um livro sobre a minha depressão. Aí ele falava assim, não, você vai sentar e escrever uma página. Porque se você sentar para escrever um livro, você não vai escrever. Quando você coloca essas metas gigantescas, então muita gente pergunta, o mundo vai estar melhor depois da Covid? É muito para você, meu querido. Se o mundo nas suas costas você não aguenta. Se você tiver um pouco melhor, ou se os seus queridos em volta, se as pessoas com quem você convive tiverem um pouco melhor, já é um grande ganho. Você não vai conseguir mudar o mundo inteiro sozinho. Né? Exato. São algumas coisas nesse sentido. E eu acho que a tecnologia, então, se o pessoal está assistindo essa live aqui agora, então o pessoal provavelmente tem acesso à conexão. Hoje em dia, essa tecnologia permite muita coisa, né? Permite as pessoas assistirem a programas que gostam, ouvirem músicas que gostam. O problema é a exposição, né, querido? Ninguém precisa ir para... Uma das soluções para autocuidado nesse período é reduzir tempo em monitores. Mas a Associação Americana de Psiquiatria claramente indicou isso, porque isso deprime. Se você está aqui 4 horas no monitor, claro, em social media, coisas como essa, isso vai comprometer sociabilidade e criatividade e vai entristecer a mente. O exemplo que eu dar é justamente um uso positivo, que, por exemplo, você pode acessar um show de alguém que você gosta, ou uma música. Ninguém falou que você precisa ir para a boate dançar, dança em casa. Dá para dançar em casa exatamente. Também, com seu marido, seu filho, faz sozinho. Aulas de dança, tem muitas na internet. Um outro detalhe que muita gente se culpa, eu vi muitos colegas se culpando, muitos amigos se culpando. Poxa, mas eu estou em pandemia, por exemplo, eu não fui fazer uma pós-graduação online, eu não estou fazendo um curso de línguas, eu não estou fazendo... Se você não está fazendo, se você não está com pique de fazer, não precisa fazer. Né? Não é uma obrigação, e, de novo, não que se coloque metas que sejam tão pesadas. A situação já está pesada por ela só, não é? Então, se você fala assim, não, essa semana tem 50 lives para ver, se eu vi uma, eu estou satisfeito. Essa semana que vem eu vejo 2, na outra eu vejo 3. Logo você vai ver todas as 50 sem perceber, mas tem que ser devagar, né? Exato. A Rovena, que tinha falado, coloca aqui, né, que uma das coisas que ela acha que não está deprimindo tanto ela, é justamente porque ela está limitando o tempo dela de social media. Não, isso tem que ser limitado. E também a exposição ao noticiário, né? Tem que ser limitado também para a saúde mental. E são essas soluções, estratégias para cope, né? Para relacionar com esses momentos de crise, né? Realmente, existem muitas maneiras para divertir, né? E isso é da alma humana, isso é um processo, alegria é inconsciente. Alegria não é algo que eu falo, decido ser alegre. Não, alegria vem de dentro, sem controle. Mas nós temos que ter outlets para alegria. Como você disse, dançar em casa. Dançar é uma coisa da alma humana também. Se você pegar uma criancinha de 8 meses e você pôr um som bem, vamos dizer, atraente, bem cheio de ritmo, eu não entendo muito de música, a criancinha vai fazer uns movimentos. Por quê? É da alma humana, é da existência humana. Então, dançar, eu altamente recomendo, dança sozinho. Toda sexta-feira, eu tenho minha aulinha de dança comigo mesmo. Lógico que tem. Dançando aquelas músicas dos anos 60, a que eu gosto. Então, as músicas que são significativas para você, né? Porque isso é uma expressão genuína, autêntica do espírito humano. Isso traz alegria. E é simples. Cuidar do jardim, por exemplo, eu tenho um jardim simplesinho, mas bonito. Então, o jardim também me traz grande alegria. Pode ser algo para você pintar, bordar, cozinhar. Tem algo mais matemático e criativo do que cozinhar? Então, para homens e mulheres. Quer dizer, tanta coisa que você pode envolver e não ficar presa a monitores. Não ficar ali restrito a uma coisa que o seu brain vai ficar enfadado, evitando socialização, evitando o pensamento criativo, analítico, científico. Então, a mente humana foi feita para pensar cientificamente, abstratamente. Ela não foi feita para ficar lá passando o dedo no Facebook por 4 horas. Por uns 20 minutos, ok, mas por 2 horas, não pode ser. Isso vai colaborar para adoecer a mente. Tem que achar o equilíbrio, né, entre se informar, tem que achar o equilíbrio entre se informar, que é importante, a gente se manter informado, mas não ficar
correndo atrás de saber todos os detalhes da desgraça de tudo, que não vai resolver o problema e não vai te fazer bem. De novo, né, mesmo se você estiver numa quarentena total, você pode fazer pequenos exercícios em casa, de alongamentos. É muito importante você cuidar do seu corpo. Não estou falando de caminhadas, de emagrecer, né? Loucamente, fazer dietas malucas, nem nada disso. Eu estou falando de fazer um alongamento de vez em quando, caminhar, lembrar que o corpo existe, né? Porque a gente, nessa geração de grandes telas, é celular, ou é o computador, ou é o monitor, disso, daquilo, Outro fator que você mencionou importante é a nutrição, né? Nessa época, nós temos que comer brain food, comida que alimenta o cérebro. O que seria, naturalmente, o que a maioria das pessoas não está ingerindo atualmente, né? Que seriam castanhas, frutas, verduras, peixes, as carnes brancas, né? Tudo que alimenta o cérebro, tudo que boost função cerebral. Porque se o cérebro estiver bem, ele tem a habilidade de autorregulagem e alta eficiência. Ele regula a mente e ele regula o corpo. Mas se nós o privarmos de certos nutrientes, aí nós vamos ter problema, porque já tem essa sobrecarga, já tem talvez comportamentos que estão contribuindo para a manutenção desses sintomas relacionados à depressão e ansiedade, e uma nutrição deficitária. Porque nós sabemos claramente que doença mental e nutrição vão de mão dadas. Né? Muita gente pergunta, né? Muita gente pergunta o que tem a ver alimentação com depressão. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Aliás, eu não uso psicotrópico no tratamento dos meus pacientes, eu passo para eles a primeira coisa, uma dieta. A dieta, eu não sou nutróloga, mas eu entendo perfeitamente, como eu estudei neurociência e farmacologia, o que o cérebro precisa para funcionar. Se o cérebro estiver bem alimentado, todo o sistema estará ajustado. Uma vez que o cérebro tem deficiência de nutrientes, ácido, aminoácidos, minerais, certamente ele ficará mais propenso a desenvolver desordens. Ele perde a habilidade de autorregulagem e alta eficiência. Então, nutrição, nesse período, é crucial para a saúde mental. Bem, temos aqui 2 depoimentos. Tem o Alexandre Piatzinica. Eu espero que eu esteja pronunciando seu sobrenome direito, Alexandre. É a segunda vez que você comenta aqui com a gente. Obrigado pela participação. Ele falou que aprendeu a fazer móveis durante a pandemia, vendo vídeos. Nossa, que maravilha! E agora ele já construiu 2 armários para se manter ocupado. Achou como hobby a questão de construir móveis. Acho excelente. Às vezes, é aquilo. Às vezes você vê o lado negativo da coisa e tem o lado positivo, que é você possivelmente estará com mais tempo para cuidar da sua dieta ou para adotar aquele hobby que você finalmente, há anos que você empurra para frente, ou arrumar aquele armário. Pode parecer coisa chata, mas tudo isso é atividade, o cérebro agradece. E a Fernanda nos conta que ela faz sempre um exercício de gratidão, lembrando daquela história da generosidade, enfim, do próximo, que ele, em vez de focar no problema, foca exatamente nos problemas que ela não tem. Né? E agradece todos os dias. Mudar esse foco teve muito impacto, me ajudou muito na vida dela. Isso é aquilo que nós referimos que depressão e ansiedade é também uma desordem cognitiva. Se nós alojarmos padrões de pensamentos disfuncionais, naturalmente nós alimentaremos a desordem. No caso, ela mudando, que seria o que eu chamo de um processo metacognitivo, uma meta-análise do próprio pensamento, onde ela decide, através da vontade, mudar o pensamento para um foco funcional adaptado. Isso realmente, verdadeiramente, muda o estado de humor de modo geral e torna a pessoa muito mais funcional. Fantástico para ela. Uma outra recomendação que essa eu dou, obviamente não é para todo mundo, nem todo mundo se interessa e tem... Mas uma das coisas que me ajudou bastante, muito, muito mesmo, na época do tratamento, foi meditação. E quando eu falo meditação, não necessariamente, não precisa imaginar o monge budista em cima da montanha, não é exatamente isso. Aquele é um tipo de meditação. Mas procurem, para quem se interessar pelo assunto, procurem profissionais sérios. Eu tive a oportunidade de fazer no Brasil um longo curso de mindfulness, né, de meditação. Mindfulness. E eu recomendo. A mindfulness tem meditação, técnicas de relaxamento, isso. Qualquer envolvimento espiritual, né? Todos esses aspectos, porque nós somos seres triunos. Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos corpo. Então,
nós temos que ter essa approach, essa abordagem holística a respeito da saúde mental. Exatamente. Fantástico. Não tem, no caso da meditação, por exemplo, não tem não necessariamente nenhum componente religioso envolvido. Sim, por isso que eu mencionei o espiritual. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo ficar meia hora, 40 minutos parado quieto. Então não fica 2 minutos, fica 3 minutos. Se você parar 3 minutos e concentrar na sua respiração, também não tem a ilusão de que meditar é esvaziar a mente. Não é esvaziar, ninguém consegue. Nem o monge budista lá no Alto do Morro. Isso aí é budismo, né, irmão? Mas nem ele consegue esvaziar totalmente a mente. O que se faz, na verdade, é você tentar não se apegar aos pensamentos que vêm à sua mente. Deixa passar ou se concentra. Uma técnica que eu uso, por exemplo, é me concentrar em algo completamente inócuo. Então, por exemplo, eu vou meditar, eu penso na ponta da minha orelha. E fico concentrado na ponta da minha orelha. Não está acontecendo nada lá na ponta da minha orelha, mas justamente por eu estar concentrado num lugar que não acontece nada, o cérebro acalma. Ou na ponta do nariz, contanto que ele não esteja coçando, porque senão não é um problema. Mas, então essa é mais uma dica que me lembrei aqui agora, que é um meio acalma cérebro. E, de novo, você não precisa passar 1 hora, meia hora, passa 3 minutos. Eu lembro uma vez, a gente estava numa conferência internacional da Unesco, na época eu trabalhava com temas de Unesco, sempre eu gosto de trabalhar com temas culturais, e teve um delegado da Índia que exatamente fez isso, falou, a gente está muito agitado aqui, nós vamos fazer uma meditação. Ele fez uma meditação de 2 minutos, só respirando. Acalmou todo mundo. Assim. Acalmou respiração tudo, diafragmática traz equilíbrio, né, entre o dióxido de carbono e o oxigênio, e necessariamente vai acalmar a atividade psíquica. A gente toca aqui nas pessoas. A Marli comentando que faz meditação há 30 anos. Excelente. Bom, realmente, eu gostaria de frisar novamente respiração diafragmática para as pessoas de casa, né, que estão participando. A respiração diafragmática, ela é crucial para pessoas que apresentam a sintomática relacionada às desordens ansiosas. Como tanto a pessoa que tem desordem ansiosa ou desordem hiperventilativa, que às vezes é só uma terminologia extra, se você praticar a respiração diafragmática, você não somente conseguirá reverter toda a sintomática relacionada a pânico, mas controlar pânico. Eu recomendo a meus pacientes, por exemplo, a cada topo de hora, na hora certa, a praticar 5 respirações diafragmáticas. Isso, o que acontece? Isso tem um benefício a curto e a longo prazo, porque isso vai impactar a qualidade do sono durante a noite também. Porque isso imediatamente muda toda a química cerebral. Se você já deve ter assistido, né? As pessoas, quando têm ataque de pânico, elas respiram no saquinho, né? Nos filmes. Bom, isso porque quando a pessoa respira nesse saquinho, ela começa a aspirar mais carbon dioxide, dióxido de carbono. E é exatamente esse químico, o que nós aprendemos na escola, que é o lixo da respiração, na realidade é ele que regula o pH das células do sistema nervoso central. E quando esse dióxido de carbono cai e desequilibra os níveis de oxigênio e dióxido, em menos de 30 segundos, com a pessoa hiperventilando, esse pH dessas células nervosas cai e desencadeia-se um excitamento no sistema nervoso central que trigger, né, que desencadeia, por sua vez, toda a resposta periférica de pânico e ansiedade. Ou seja, dilata as pupilas, seca a boca, tremores, náusea, a agitação generalizada, tonturas, toda essa sintomática. E isso é desencadeado por causa desses desníveis entre esses 2 químicos. Então, se a pessoa, todo topo de hora, respira 5 vezes diafragmaticamente, é como um caminhão que está indo da ladeira abaixo. No topo da hora, você vai parando esse caminhão. Quer dizer, esse caminhão está sempre sob controle. Agora, se você deixar sintoma ansioso e descer desgovernado até a metade, você não vai parar, vai ter um ataque de pânico. Então, o interessante é vir gerenciando ansiedade, né? E a respiração diafragmática, ela oferece essa possibilidade concreta de gerenciamento. Então, essa seria também uma sugestão
para as pessoas que nos assistem. Muito bem, deixa eu ver como temos aqui. A Ana Simão, professora Ana Simão, diz que a Monja Cohen fala muito bem, tem vídeos, tem, enfim, falas muito simples sobre meditação. É o que você disse? Que a Ana Simão, que é uma professora amiga nossa, sim. Ela fala que a Monja Cohen, não sei se a senhora conhece, uma monja brasileira. Não conheço. Ela fala de uma maneira muito simples sobre meditação, realmente eu já vi os vídeos, enfim, é bem bacana. O que mais que a gente pode pensar? Essa questão Você fala de estratégias de autocuidado? Enquanto a gente aguarda as próximas perguntas, assim, podemos continuar essas estratégias? Aprender a relaxar, né? É porque para muita gente isso é meio misterioso, né? Eu não consigo relaxar, não sei como. É muito simples relaxamento. Primeiro nós podemos tentar a termoterapia, né? Banhos quentes. Nós temos que entender que tensão muscular, que é presente na sintomática depressiva e ansiosa, ela é incompatível com calor. Se, por exemplo, nós enchemos a banheira de água quente e, vamos supor, criamos um efurô. Você já viu falar em efurô? Não. É um banho oriental milenar. Nossa. É um banho com a água com a temperatura muito alta, o mais alto que dá conta. Então, assim, é um banho que você coloca uma perna, espera, depois vai indo devagarzinho, porque senão o cérebro realmente entra em pânico. Há, inclusive, um aceleramento cardíaco, porque o cérebro percebe a temperatura da água como uma ameaça, um perigo. Mas, por exemplo, você cria um banho bastante quente, um momento bonito para você pode pôr velas, uma música agradável que te agrada, né? Tirar a luz, porque luz realmente mantém muito do cérebro ligado. A ausência de luz vai fazer talvez 2/3 do cérebro desligar. E ali você cria esse momento bonito. Você pode pôr também aromas, né? Nós temos que lembrar que o sistema límbico, o sistema responsável pela criação e como nós experimentamos emoções, ele também regula o olfato. Então, se nós temos ali cheiros agradáveis, alfazema, coisas repousantes, nós estaremos afetando o nosso emocional também. Então, você cria esse momento bonito e você fica ali naquele calor, promovendo o relaxamento da tônus muscular. E, consequentemente, o benefício para diminuir índices de ansiedade. Então, isso é só uma técnica, tem muitas outras. A própria respiração diafragmática vai produzir relaxamento, né? Exercícios como esses exercícios, sinceramente, eu não sei o nome deles, mas esses exercícios chineses, né, que envolvem muita respiração diafragmática, né? E simplesmente sentar, se dá o luxo de, peraí, deixa eu sentar aqui e contemplar algo, né? Simplesmente acalmar, desacelerar, se permitir pegar uma xícara de chá ou um café sem cafeína, porque, né, amigos, não podemos ter cafeína. Né? Infusão pode. E ter esse momento pessoal, né? Outra coisa, já que nós mencionamos a nossa inimiga número 1, é eliminar certos químicos que contribuem para essas desordens. É o que a gente chama de CATS, C-A-T-S. C para cafeína, A para álcool, T para tabaco, S para açúcar. Quer dizer, cafeína possui o mesmo circuito neurônico de ansiedade. O cérebro não distingue o que é cafeína e o que é ansiedade, porque a cafeína produz um aceleramento cardíaco e respiratório e desencadeia toda essa sintomática periférica que eu mencionei anteriormente. Então, para o cérebro é idêntico. Então, cafeína é o inimigo número 1 do ansioso, né? E tudo tem cafeína. Álcool, nesse período, as pessoas estão consumindo mais álcool, e isso é muito grave. Nós temos que entender que, assim como a cafeína é um acelerante, o álcool é um depressante. Ele tem um período elativo, onde a pessoa se torna até uma outra personalidade, né? Mais falante, mais alegre, etc. Mas logo em seguida, um período depressivo que é grave, não somente para o momento,
mas a longo prazo, porque o nosso sistema nervoso central, ele não foi feito para ser anestesiado, né? Então, no período desse, onde as pessoas estão muito dentro de casa e um pouco infelizes, o consumo de álcool aumentou muito. E aqui nós entramos num círculo vicioso, onde o álcool alimenta a doença alimenta o consumo de álcool. Então, isso é algo também que nós temos que controlar. Tabaco. Tabaco é um acelerante, né? É uma coisa que tem que ser reduzida também nesse período. E aqui eu posso também mencionar vaping, né? Que é algo que deveria ser reduzido também. Não vou nem mencionar outras substâncias, que essas são óbvias, né? Marihuana ou qualquer outra substância ilegal. O ideal é não consumir essas substâncias, porque elas em si só, elas já comprometem doença mental. E o último item seria o açúcar. O açúcar, ele é um inimigo natural da saúde mental. Natural. Ele é um acelerante e ele muda inúmeros aspectos na nossa fisiologia. Só para vocês entenderem, tem um tipo específico de depressão relacionada ao consumo de açúcar, que é a depressão hipoglicêmica. Essa depressão ela é causada por um consumo excessivo de açúcar ou de carboidratos simples, aumentando acentuadamente, causando um pique de glucose no sangue, onde o pâncreas secreta insulina em excesso, porque é um pique, e geralmente é mais insulina do que glucose. A insulina vai impedir as células de absorverem glucose para energia e, consequentemente, as células vão ficar, todo mundo vai perder energia. E aí vem esse estado de depressão por falta de energia, por falta de glicose. E aí o que o cérebro faz? Ele lembra a pessoa de comer açucarados ou carboidratos simples para ter glucose rapidamente. E a pessoa entra nesse ciclo de depressão hipoglicêmica, uma depressão neuroquímica. Então, CATS, cafeína, álcool, tabaco e sugar, é algo que tem que ser extremamente vigiado nesse período de pandemia, para que nós possamos ter mais saúde mental. É curioso, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com as drogas proibidas, etc. E tal, e os quatro substâncias que a senhora mencionou, elas são super viciantes, né? Do dia a dia. Se você passa, por exemplo, eu lembro do chocolate, mas é açúcar também. Açúcar, cafeína e metilcobalamina. Aí se você come chocolate, começa a comer chocolate, você fica querendo comer todo dia. Aí se você consegue parar uma semana, a vontade diminui. É mais fácil você resistir depois de uns dias, que parece que desintoxica, né? Mas todas as 4 substâncias são extremamente viciantes e a gente consome no dia a dia, às vezes, né, sem se tocar que você está se drogando. A droga não é ilegal, mas não deixa de ser uma substância que faz mal para o seu organismo. Por isso que nós mencionamos alimentar de brain food. No momento, nós precisamos de alimentos que alimentam o cérebro. Não alimentos que vai trazer ainda maiores desequilíbrios neuroquímicos para a fisiologia, né? Eu queria que a senhora se concentrasse um pouquinho. A senhora falou uma coisa importante, que é a importância do sono para o ansioso e para o deprimido, enfim, para quem está... Não vou nem chamar de deprimido nem de ansioso, mas mesmo para quem está muito agitado com essa época de pandemia, a importância do sono, e aí eu já coloco desde já a importância do larga a tela umas 2 horas antes de dormir, né? Bom, o sono, ele é crucial para o cérebro humano e a mente humana. O cérebro humano, ele gasta 80% da energia dele orientando externamente a pessoa, né? Igual eu e você aqui, nós estamos gastando 80% de energia cerebral. Quando nós dormimos, essa energia ela é redirecionada internamente e o cérebro escaneia todo o sistema, detectando a necessidade de secretar certos químicos para rejuvenescer, revigorar toda a fisiologia. E só acontece em delta. Nós temos 5 ondas cerebrais: gama, beta, teta, delta e qual que é a outra? Esqueci uma, gente, vocês me desculpem. Há pouco vem. Gama, beta, alfa, desculpa. Primeiro. Gama, beta, alfa, delta, teta e delta. Gama, nós estamos utilizando ondas gama now. 23 Hz de energia do nosso cérebro está sendo gasta agora. Nós poderíamos ligar uma luz, literalmente, acender uma lâmpada
no nosso cérebro agora, o nível de energia que nós estamos utilizando. Ao dormir, essa energia baixa de 3 a 5 Hz em delta, que é REM sleep, que é Rapid Eye Movement Sleep, right? Em teta, que é pré-REM, o cérebro vai estar de 8 até 12 Hz de energia. Então, veja bem, o cérebro ele precisa poupar energia, ele precisa dormir, ele precisa ir para 5, para 3. E somente nesse nível que ele redireciona realmente internamente, só em delta, que é quando nós sonhamos. No período do sono, é o período que o cérebro verdadeiramente rejuvenesce e regenera o sistema. Nesse período, ele está corrigindo fisiologia e todos os aspectos relacionados à mente também, né? Agora, pessoas ansiosas, elas têm profunda dificuldade de dormir. Como eu disse, a respiração diafragmática tem um benefício a longo prazo, ou seja, ela vai contribuir para sono durante a noite. O banho quente vai contribuir para sono durante a noite. A retirada de CATs, cafeína, álcool, tabaco, sugar, vai contribuir para o sono durante a noite. A redução à exposição a monitores ou luzes que imitam radiação solar vai contribuir para o sono à noite. Você chegou em casa? Só um minutinho, por gentileza. Eu aproveito para comentar, pessoal, desse detalhe, né? Eu sei que todo mundo, nós todos somos viciados hoje em celular, em tela, em etc. Mas a pior coisa que você pode fazer para o seu sono é ficar no celular até o sono vir, ou até dormir. Porque você está colaborando para ele não vir, na verdade. Né? Então, eu pelo menos, recomendo muito que você tenha um canto, um abajur, uma coisa assim leve, e que você possa ler, porque aí é um outro tipo de atividade que ler não no Kindle, tá? Assim, no Kindle com luz, não. Ler livros mesmo, ou o Kindle Paperwhite, que não tem a luminosidade. Que eu acho que você vai... O problema aqui, querido, é o seguinte. Melatonina é o neurotransmissor relacionado a regular o sistema circadian, que é o sistema que nos faz ficar acordado e dormir. Ele é regulado por esse neurotransmissor aminobiogênico chamado melatonina. Melatonina é secretada quando há a ausência de luz solar. Por isso que nós temos sono à noite. No momento que o sol se põe, a retina capta a ausência de luz solar e começa a secretar melatonina no cérebro. Então, a pessoa que tem dificuldade para dormir, ela tem que se expor ao máximo à escuridão. Desculpa. Ela tem que ter poucas luzes acesas, não se expor à radiação azul de monitores, ou qualquer luz que emite radiação solar. Por exemplo, tem pacientes meus que tomam pouco sol, e nós sabemos que, mais uma dica aqui, tomar sol é crucial para a saúde mental. Eu recomendo que elas coloquem bulbos que imitam a radiação solar, aqueles bulbos para plantas internas. Então, veja bem, agora, quem tem problema de dormir não pode ter esse tipo de bulbo em casa. Porque se o olho capta luz, isso diminui a secretação de melatonina. Então, a pessoa que quer dormir, ela tem que ficar o mais possível no escuro. Né? Lembra do banho quente que eu falei? Eu sugeri uma vela. Meia luz, Exato, porque o efeito hipnótico da chama, a semi-escuridão, tudo isso é entorpecedor. Tudo isso faz o cérebro ficar sonolento. Então, esse banho ele colabora para relaxamento da tônus muscular, bem como para promover sono em delta durante a noite. Nós temos que entender que nós temos mais ou menos 5 ciclos de sono por noite. Cada ciclo tem 90 minutos. São 1h30. Em cada 1h30, o cérebro sai de beta até delta. Você, por exemplo, você já teve a sensação que você estava caindo? Várias quando vezes. Você está dormindo? Assim, que você... Várias vezes. Já teve? Pois é, isso é mudança de onda cerebral. Então, é porque saindo a níveis de consciência que o cérebro está mudando. E em delta, ele está bem consciente. E em teta, ele está
inconsciente, mas meio ligado, meio sintonizado. Em alfa, ele já vai estar muito orientado externamente. Em beta, ele está acordado, sonolento, um pouco drowsy, mas ligado já. Então, veja bem, para promover esse estado de sonolência e tudo, e para diminuir o tempo em estágio 1 e 2 de sono, e ir direto para o sono REM, para delta, o ideal é ter essas rotinas de banhos quentes, de redução de exposição à luz, depois que o sol se põe, a evitar esses químicos, a praticar respiração diafragmática. Tudo isso vai culminar numa noite de sono delta. Doutora, nós temos uma pergunta aqui da Cláudia Malfi, que é o seguinte, que hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ele é uma substância proibida, mas nos Estados Unidos você pode comprar melatonina na prateleira de qualquer supermercado, né, para sintética. Ela pergunta se é um recurso válido. Validíssimo. Só que é o seguinte, eu até me desculpo o que eu vou falar aqui, não estou tentando me promover, não, tá? Mas, assim, eu fui estudar farmacologia exatamente porque eu desenvolvi uma fórmula, chama Neuropotential, o remédio que eu desenvolvi, exatamente para combater a sintomática associada às desordens depressivas e ansiosas, que seria o comprometimento da atenção, da memória, do sono, do apetite, né? Do humor, flutuações acentuadas do humor. Então, o que eu coloquei nesse remédio são os precursores desses aminogênicos neurotransmissores. Por exemplo, nós não colocamos a melatonina, mas nós colocamos os precursores da melatonina. E o cérebro, ele próprio se encarrega de fazer a conversão. Nós colocamos não somente o precursor, mas o realçador dessa conversão dentro dessa forma. Então, melatonina realmente interfere, mas você não pode depender de nada para dormir. Você tem que respeitar você mesmo, seguir normas como essas que nós descrevemos, tentar ter uma vida o máximo saudável possível, e o sono é uma coisa natural. É uma coisa natural, igual você tem fome, igual você tem sede. O sono tem que vir naturalmente. Então, o sono, ele é um reflexo do seu bem-estar durante o dia. Às vezes, o cérebro precisa de boosters, porque às vezes a pessoa sofreu muito, tem uma história de sofrimento, que o cérebro perdeu a autorregulagem por isso. Às vezes a pessoa tem eventos traumáticos que ela foi sujeita a perdas significativas, traumas, violência. Às vezes o cérebro foi assaltado abruptamente por eventos sobrecarregados de emoções negativas. Nesse momento, o cérebro perde a autorregulagem e ele precisa de boosters. Ele precisa de precursores, de químicos que ele próprio produz, né? E isso é medicina ortomolecular. São químicos que são constituintes do próprio cérebro. Você só está dando para ele, para ficar mais fácil, para ele pegar e converter e se autoajustar mais rapidamente. Melatonina, eu diria, seria uma opção absolutamente temporária, porque você está oferecendo um químico pronto para o cérebro. Isso aí um químico que ele produz. E porque ele produz e você está oferecendo, você está interferindo com a autorregulagem cerebral. E é por isso que é proibido no Brasil. Então, o precursor seria mais inteligente. Desculpa falar dessa maneira, né? Parece que eu estou me promovendo, mas é por isso que chama nootropic drugs. São drogas inteligentes. Então, com isso, você não interfere com a autorregulagem. Pelo contrário, você favorece ela. Porque o químico está lá. Se o cérebro quiser, ele pega. Se ele não quiser, ele elimina. Então, ele está encarregado. E quanto mais encarregado o cérebro tiver, quanto menos ele tiver sob a ação de químicos, mais poderoso ele é. Mais determinado, forte, vivo, feliz ele vai ser. Muito bem. Eu vou agradecer aqui a participação também da Maria Cristina Martins, da Lídia Pinto, da Margarene e agora não sei se é o Dani ou a Dani, porque a foto aqui acho que é a Dani. Ela comenta que não está conseguindo dormir e quando ela dorme, ela acorda com dores no corpo.
Pode ser eu imagino que possa ser uma série de coisas, Dani, ou a Dani, daqui eu não consigo ver pelo ícone. Pode ser desde problemas de colchão que estão atrapalhando seu sono, até, obviamente, tensões e... é a Dani, estão me esclarecendo aqui. A Dani. Oi, Dani. Acho que essa questão de acordar com dores no corpo, eu posso falar do meu caso também. Assim, quanto mais ansioso a gente fica, às vezes você dorme, mas o sono não é reparador, né? Isso é devido a enrijecimento da tônus muscular. Por isso que precisa do banho quente. A pessoa ansiosa, ela é tensa. Há um enrijecimento, por isso que existe hipertensão de origem ansiosa. Por quê? Porque se você, por exemplo, vamos supor, você pega um vaso sanguíneo que está totalmente revestido de musculatura, e a musculatura está tensa, ele pressiona esse vaso, artéria ou veia, ou capilar, o que seja. E isso vai forçar a pressão arterial. Então, o que pode estar causando, se for em termos de desordem mental, é um excessivo enrijecimento da tônus muscular. Um banho quente prolongado de 40 minutos antes de dormir, ele profundamente alteraria esse resultado. Pode ser, como você disse, fatores físicos. Pode ser fatores externos, como a qualidade do colchão, a altura do travesseiro no pescoço, forçando a coluna, né? Pode ser até o clima, como é a temperatura, porque a pessoa se encolhe se tiver muito frio, ou, sei lá, é desagradável, desconfortável, se estiver muito quente, ela mexe demais e pode ter também dores musculares. Então, são vários fatores que podem contribuir. Mas, para mim, o principal, pelo nível de, vamos dizer, comprometimento físico que você descreveu, eu creio que é enrijecimento da tônus muscular. Fica aí, então, essa tentativa, Dani, de você tomar um banho quente antes de dormir. E eu sei que, por exemplo, tem dias que eu acordo que eu tô com a minha as 2 batatas da perna doendo e eu não caminhei, não fiz nada. E eu sei, provavelmente eu tive uma noite tensa. Eu consegui dormir, mas eu tive uma noite meio tensa, meio revirando, meio alguma coisa assim. A Mia Bauman fala também pergunta sobre fibromialgia, acho que é um distúrbio complicado esse, né? Porque ele é meio misterioso. E a Dani está agradecendo aqui. Né? A Margarine pergunta se pode ser problemas com tireoide. Então, temos tireoide e fibromialgia para a senhora comentar. Bom, eu não sei exatamente o que ela quer dizer a respeito de tireoide, mas se nós pegarmos o TIC4, que afeta o sono, não? Que é o hormônio produzido pela tireoide, ele está diretamente relacionado com depressão. Diretamente. Entendeu? Tanto para hipertiroidismo como para hipotiroidismo. Então, os níveis de T4, ele interfere com saúde mental, sem sombra de dúvida. Quanto à fibromialgia é uma desordem nova, é uma desordem que você não consegue pinpoint, você não consegue localizá-la. Então, conclui-se que é uma desordem de cunho psicossomático, né? Uma desordem onde a mente está envolvida e refletindo no corpo. Eu já tratei pessoas com essa desordem, é um sofrimento muito sério para essas pessoas, né? Inclusive, por não ter nenhum órgão ou tecido envolvido nessa desordem, muitas pessoas são, vamos dizer, indiscretas e até mesmo um pouco, vamos dizer, sem compaixão com as pessoas que sofrem fibromialgia. Mas é uma desordem que eu creio de cunho psicossomático. É uma desordem. Infelizmente, ela não pode ser provada, mas tem toda uma sintomática que acompanha e geralmente tem dor psíquica acentuada acompanhando essa desordem. Temos aqui mais a participação da Maria Lúcia Siqueira. Obrigado, Maria Lúcia. E a Marta Cristina está comentando aqui que às vezes ela acorda cansada, o marido diz que ela não para de noite, e imagino que dormindo, e ultimamente ela anda roncando mais. Ela está com sono mais agitado, está roncando mais e tem acordado cansada. Pode também... Quanto a roncar, aí é outra área de expertise, né? Já não é a minha área mais. Não, perfeito. Mas é que eu me lembrei da questão da acordar cansada, sim. Acordar cansada é muito simples. Ela não está dormindo em delta. Ela não está. Como eu disse, nós temos mais ou menos 5, 6 ciclos de sonos por noite, 1h30 cada. A cada 1h30 nós saímos de estágio 1 para estágio 4 de sono. Quer dizer, essa pessoa,
que acorda cansada, ela não dormiu num nível de inconsciência profundo. Quer dizer, o cérebro ele ainda continua, de certa maneira, muito orientado externamente. O que não foi possível produzir um descanso cerebral. Porque o cérebro nunca desliga totalmente quando nós dormimos. Ele é tão orientado para a autopreservação que, veja bem, quando a gente está dormindo, a gente não sente frio ou calor. Não ouve barulhos. Lá no Brasil tem pernilongo. A gente não ouve pernilongo. Então, isso mostra que o cérebro, mesmo dormindo, ele continua orientado externamente, tentando preservar a integridade física nossa. Então, o tempo todo ele é orientado para a autopreservação e autorregulagem. Então, se uma pessoa acorda cansada, eu garanto que essa pessoa dormiu em estágio 1, 2. Ela não chegou em delta. O máximo que ela chegou em algum momento no início de teta, de ondas teta. Então, aqui ela tem que produzir um sono mais profundo. Porque as pessoas que dormem profundamente, elas, às vezes, tem pessoas, meus pacientes, que tomam o remédio mesmo que eu fiz, eles, às vezes, não acordam nem para ir no banheiro. Por quê? Porque tem todo esse ritual que eu falei para vocês, nessas sugestões que eu dei para vocês, tem os precursores químicos do que faz o cérebro dormir em delta. Então, é uma combinação de fatores que vai produzir um sono de qualidade. Até que o cérebro, num dado momento, não precisa de nada disso mais. A pessoa consegue gerenciar a vida de uma maneira melhor, gerenciar a ansiedade, e isso tudo vai refletir na qualidade de sono. E sono, como eu disse, sono tem que ser algo natural. Nós precisamos ajustá-lo e ele tem que depois ocorrer naturalmente. Né? Não pode se tornar um mal permanente para uma pessoa. A Marta comentou a questão do ronco, Marta, e tem a questão também da apneia de sono que pode estar te atrapalhando. Eu recomendo que você, de repente, procure uma polissonografia, alguma coisa, um exame para ver como é que está o seu sono. Porque às vezes é uma questão física mesmo, de você não conseguir respirar direito. Exato. Parar a respiração de vez em quando. Um aqui cara tá já é uma coisa fora, um pouquinho fora da minha área. Exatamente. Eu dei minha dica de leigo, tá? Atenção, não sou médico. Não, excelente sua dica. Eu tenho uma pergunta interessantíssima aqui que não tem exatamente a ver com a saúde mental, mas tem a ver com a sua atuação. A Marina Vedovato pergunta o seguinte, que agora com a pandemia, né, a maioria dos profissionais de saúde mental estão tendo que se reinventar, aliás, como quase todas as profissões, e ela pergunta quais foram os principais desafios nesse novo modelo de atendimento virtual que está sendo obrigado a adotar para atender muitas pessoas. Então, o que impactou na sua ação, aí, no seu atendimento, na sua profissão? Bom, para mim não impactou muito, porque eu já atendia pessoas de diversos países e estados dentro dos Estados Unidos. Então, eu já tinha essa prática antes, e muito acentuada. Então, para mim, como profissional, eu já dominava as técnicas e já tinha treinamento nisso. Agora, para o paciente, sim. Porque, veja bem, a situação terapêutica ela é baseada em intimidade, em confidencialidade e em confiança. Então, quando você é capaz de estar de frente da pessoa, você oferece uma leitura corporal melhor para o seu paciente, né? Para ele se sentir mais seguro a seu respeito. Então, a presença, às vezes, ela propicia ou favorece essa, vamos dizer, work alliance, esse rapport, como é que fala? Seria, eu estou com dificuldade de achar o termo, desculpa, em português, mas seria esse acordo de trabalho terapêutico, vamos dizer assim, seria mais fácil de ser estabelecido. Mas, com o advento também de social media, as pessoas estão tão adaptadas com WhatsApp, com Zoom, FaceTime, Skype e outros, que para elas também não tornou algo assim de extrema dificuldade para adaptar. Também para elas é uma coisa que elas master, que elas já dominam, que elas já são mestres, né? Para mim, o que eu percebo é só a questão da intimidade que é necessária para o processo terapêutico entre o analisando e o terapêutico, no meu ponto de vista. Eu posso dar meu testemunho pessoal, eu faço terapia até hoje.
com a profissional aqui dos Estados Unidos e a gente passou a fazer por vídeo, né, desde o início da pandemia. E assim, tudo bem, eu estou no momento de mais de monitoramento do que de tratamento propriamente dito, eu não senti grande impacto a não ser esse, quer dizer, você conversar pessoalmente com a pessoa, tem milhares de linguagens ali que não são a linguagem verbal, e aí a gente sente um pouco falta disso. Mas, sim, dá para fazer, melhor que se faça assim do que não se faça. A Maria Lúcia Siqueira, eu vou até perguntar para o pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, está acabando o nosso tempo, é agora ou nunca. A Maria de Lúcia Siqueira tem um testemunho aqui que ela acorda muito de noite e acorda cansada e já fez tratamento de tireoide, né? Ela teve hipertireoidismo e agora com tratamento ela está com hipotireoidismo. Então, como a gente comentou há pouco, né, isso interfere diretamente no sono. Aqui, no caso, ela precisaria de reposição do L-tirosine, né? Que é um aminoácido muito importante para a regulagem desses níveis de T4. Agora, isso realmente interfere, mas, como eu disse, se ela tomar essas medidas práticas que nós discutimos, ela vai ela vai melhorar muito a qualidade do sono dela. Entendeu? Porque sono envolve muita coisa em dormir, né? Envolve até mesmo estar cansado. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro sentado, não faz um exercício, não faz nada, só contemplando e reclamando, e não estou falando que é o caso dela, mas estou falando genericamente. Cansaço, para dormir você tem que estar cansado também. Então, sei lá, dá uma corrida no quarteirão, dá uma caminhada mais longa, faz um exercício, ganha algumas endomorfinas, né? Que é os HAPI, os neurotransmissores, né? E tudo isso vai colaborar para dormir. Para as pessoas que têm dificuldade de dormir, eu altamente recomendo rotina para dormir. O cérebro, ele gosta de rotina, como eu já disse anteriormente. Se você estabelecer uma rotina, o banho, vamos supor que você começa antes do banho, diminuindo as luzes, preparando o banho, colocando uma vela, preparando a roupa de dormir, a cama. Se todo dia você repete aquilo, e daí sai do banho e vai para a cama para conservar o máximo possível de calor, para produzir maior relaxamento. Quer dizer, o cérebro ele começa a entender banho, cama arrumada, banho, dormir. Então, entende? É igual eu ensino para mães com criança, porque o cérebro infantil ele não tem previsibilidade, né? Ele não é orientado no futuro. Então, eu explico para ela, você tem que dar um roteiro sempre para que ele possa gerenciar a frustração. Fala, primeiro, antes de dormir, nós vamos cantar uma musiquinha, depois vamos ler 2 livros, depois vamos orar para o Papai do Céu, e depois vamos dormir. Então, ele começa a entender, uma coisa vem atrás da outra, e ele consegue se organizar e sentir seguro. Igualmente aqui. A pessoa que tem dificuldade para dormir, ela tem que ter rotina para dormir e utilizar a cama para dormir. Não para comer assistindo televisão, porque isso não vai dar certo. O brain pensa assim, não, peraí, eu devia estar comendo a hora que você deita para dormir. O cérebro pensa assim, não, para que eu estou dormindo? Não, eu devia estar comendo e assistindo televisão agora. Entende? Então, lembra que não pode. Ou então, se você pega o livro e deita, o cérebro pensa assim, não, eu devia estar lendo aquele livro que eu gosto agora. Eu devia estar dormindo. Então, não. Usa a cama funciona para assim um pouco, eu pego o livro que ele sabe que é hora de dormir, aí eu não leio muito, leio pouco e durmo. Exato, você criou uma rotina. Mas é ritual, eu faço isso todo dia. Ritual. Quem tem problemas de dormir precisa de ritual. Eu não tenho e tenho ritual. Só para produzir um sono bom, eu tenho ritual. Faz muito bem. Nós temos aqui, tem uma pergunta que eu acho que eu não sei se é muito da especialidade da doutora, mas vou perguntar. A Ana Simão pergunta se a meditação guiada antes de dormir é aconselhável. Eu não sei se a senhora... Não sou familiarizada com o que seja esse... O que eu posso dizer para a Ana, aí da minha experiência, de novo, eu não sou médico, então ouço a minha opinião apenas como uma opinião, é que depende um pouco do objetivo da meditação. Tem meditação para você relaxar, tem meditação para você ficar com o cérebro mais aceso, na verdade. Tem meditações para você, antes de uma prova, ficar mais atento. Tem meditações que são mais emocionais, em que você vai tratar. Então, eu acho que depende um pouco de que meditação você está fazendo. E meditação é bom para você baixar
o ritmo do seu corpo, não tem a menor dúvida. Agora, acho que depende um pouco de cada um, aí se a pessoa vai ficar mais atenta, menos atenta, mais sonolenta. Em tese, a meditação, pelo menos a de mindfulness, não é para você dormir, né? Mas o corpo não tenha dúvida que relaxa, pode ser um caminho. De novo, estou dando isso aqui como praticante, não como médico. E a Dani, ela divide aqui com a gente o caso dela, que ela é enfermeira, ela trabalhou em UTIs por mais de 10 anos e sempre turno à noite. A maioria dos turnos dela era à noite. Depois ela teve uma perda pessoal, familiar muito grande, e desde então afetou o sono. Ela tenta relaxar com caminhada, tal, não sei o quê, mas ela diz que não tem coragem de tomar remédio para dormir. E não deve. Não deve, porque se ela fizer isso, ela interfere com a autorregulagem, o que nós falamos. Essas drogas hipnóticas não vão sair baratas. Não vão. Se nós pegarmos o que chama de benefício e malefício ali, para pesar as duas coisas, nós vamos ver que o malefício é muito maior. Estabelecer rotina, tomar precursores de melatonina, como o 5-hidroxitriptofan, o GABA, a B6, né? A piroxetina, tomar esses aminoácidos e esses ácidos, ficar no escuro, toda aquela rotina. Entende? Só que o cérebro precisa aprender isso primeiro, não vai acontecer overnight, não é assim. Então, uma vez que o cérebro aprende e confia naquilo, ele relaxa. E aí ele dorme. Então, agora, se você usa uma droga hipnótica, é uma droga. É você forçar um químico no cérebro. Você imediatamente alterou a autorregular cerebral. Aí vai ter uma série de sintomática colateral, sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa que eu queria falar com as pessoas de modo geral, pessoalmente agora, é que é natural que num período como esse, uma preocupação subsindrômica com ansiedade e depressão é absolutamente normal. É normal sintomas abaixo do que caracteriza uma síndrome de desordem mental. Então, não pense que vocês todos estão com desordem mental, todo mundo está com ansiedade patológica, todo mundo está com depressão. Não, às vezes você está com um período prolongado de tristeza, ou às vezes você está com um nível mais acentuado de ansiedade, porém que não caracteriza uma patologia. Então, eu queria tranquilizar as pessoas nesse sentido, porque de repente você começa a ver uma sintomática e você fala, não, estou doente. E não. Aliás, eu considero a ansiedade algo muito positivo. Desculpa, eu estou engasgando aqui de tanto falar, né? A ansiedade, quando ela é produtiva, né? Quando ela te motiva a fazer uma coisa, eu chamo de ansiedade com A minúsculo, né? Porque não é a doença, é o estado. A ansiedade, ela te dá um ponto de vantagem, ela te dá um tempo de preparação de vantagem. Porque a sua mente ela é capaz de antecipar um evento e te preparar para esse evento antes que ele aconteça. Então, ela te dá um tempo de vantagem, essa ansiedade. Então, a ansiedade, ela é altamente benéfica, ela não é ruim, não. Agora, quando ela chega a níveis patológicos, ela pode realmente neutralizar o indivíduo. Principalmente se o indivíduo desenvolver desordens de pânico, né? Desordem obsessiva compulsiva, desordem de agorafobia. Aí essas desordens ansiosas, elas vão realmente neutralizar o indivíduo. Mas ansiedade, vamos dizer, um pouco acentuada, ela não é negativa, não. Ela é ainda muito mais boa. Agora, né? Ainda mais agora. Nós temos que funcionar. Nós temos que multitask, não é mesmo? Várias tarefas ao mesmo tempo. Então, o nível de alerta e de vigilância mais acentuado é positivo. E isso a ansiedade oferece. Tem pessoas que têm personalidades de alta ansiedade, como eu, por exemplo. Né? São pessoas muito sintonizadas em muita coisa. Não tem nada errado com isso. Agora, necessita gerenciamento, né? Para que não se torne uma patologia. Exatamente. Tem uma última pergunta aqui, que é da Margarene. Ela diz que ela sente muito sono, acaba dormindo cedo, porque está cansada, mas aí acorda umas 3 da manhã, aí já não consegue dormir mais, e aí volta a sentir muito sono às 7, mas como ela tem que trabalhar às 8, ela dá só um cochilo, e ela acaba acordando super sonolenta. Pode-se considerar isso chama ansiedade? Insônia terminal. Isso é uma hipersonia, uma desordem do sono, né? E
dentro das desordens hipersônicas, nós vemos aqui uma insônia terminal, né? É um sono que você deita, dorme, acorda e não consegue dormir mais. Isso é típico, característico, sintomático de ansiedade. Isso é ansiedade patológica. Ela vai causar, assim como a depressão causa insônia inicial, a ansiedade causa insônia terminal. Porque a pessoa deita, ela dorme, e aí, quando ela vai mudar estágio de sono, o cérebro lembra de pendências, de situações que estão pendentes, de situações que a pessoa está ruminando durante o dia, e ele começa a ruminar aquele contexto psíquico, cognitivo, e ali ele não para mais. Ele começa a explorar de todos os lados aquele padrão de pensamento ruminante, e a pessoa não consegue voltar a dormir porque a mente está muito ocupada. Isso caracteriza sintoma de ansiedade. Exatamente. Teria que ver no caso, Margarine, por exemplo, se você, quando acorda às 3 da manhã, você acorda pensando em muita coisa, ou também, eu não sei sempre a pessoa vai ter consciência do que acordou ela. Ou, sei lá, se você falou que dorme cedo, se o seu cedo for às 8 da noite e acordar às 3 da manhã, você está dormindo 7 horas, talvez seja o que o seu corpo precisa, não sei. Mas... Depende de idade também, né? Eu não sei a idade dela. Se ela for adolescente... Nem eu vou falar, que senão ela me pega. Vários fatores. É até perigoso a gente ficar falando desse jeito, porque quando você for tratar de doença mental, você tem que levar em consideração gênero, idade, condição socioeconômica, a condição acadêmica. Você tem que levar tudo em consideração. Então, nós estamos falando de uma maneira bem abrangente, bem universal, né? Mas com muito cuidado. Uma coisa que é até muito bom, a gente está chegando próximo ao final da palestra, que fique bem claro para todo mundo que nos ouviu, que vai nos ouvir com a palestra gravada, é que a gente está respondendo essas perguntas, a doutora está respondendo essas perguntas, baseado numa linha que uma pessoa escreveu para ela. Né? Quer dizer, todos esses casos, especialmente os mais sérios, precisam de uma observação de um profissional, mais calma, conversar, descobrir que as origens desse sono, ou da falta de sono, ou da agitação... certeza. Não é com uma pergunta via internet que vai ter um diagnóstico, não existe isso. E sem falar que tem outras causas. Tem causas neurofísicas, sociais, psicológicas, fisiogênicas puramente. Quer dizer, todas essas desordens aqui mencionadas, elas têm que eliminar primeiro causas físicas. A primeira coisa, todos os exames têm que ser feitos. E depois, uma vez eliminadas causas físicas, nós podemos, então, considerar causas psicogênicas. E tem outras causas ainda que tem que ser investigada para ter um diagnóstico preciso para aquela pessoa, né? Então, nós temos que ter um diagnóstico diferencial até chegar no diagnóstico final. Então, aqui nós estamos falando de uma maneira informal, vamos dizer assim, bastante informal. Isso. E para a Covid, revisando aqui para quem viu a palestra com a gente, vamos lá. Coisas da Covid. Primeiro, é normal você estar com essa sensação de ansiedade e de não saber como vai ser o futuro. Você não está sozinho, o mundo inteiro está com essa mesma sensação, não se incomoda. Não acho que é imprevisível, e para quem tem tendência à ansiedade, a imprevisibilidade é um veneno. Então, dicas que a gente deu aqui: crie rotinas, porque é importante, horário, tente acordar sempre no mesmo horário, tente incluir aí alguma atividade física, por menor que seja, que tenha uma boa alimentação, tire os viciantes aí, né? O tabaco, álcool, isso, tabaco, cafeína, álcool, tabaco e açúcar. Mas não consigo tirar. Então reduz, depois você vai devagar. Cuide muito bem do seu sono, tenha rituais para dormir, vá deitar mais cedo, tomar um banho mais cedo, vai desligando do mundo ritualisticamente todo dia. Exato. Aí, uma hora o seu corpo vai começar a ler que esse começo desse ritual é hora de dormir. E, por fim, deixa eu ver o que mais. Qualquer dúvida, você pode escrever para a gente, que a gente encaminha para a doutora Elaine. Nós falamos muito, né, sobre divertir, ajudar pessoas, a mesma questão espiritual para as pessoas que são espirituais, focar em padrões de pensamentos altruísticos, pensamentos positivos, funcionais, né? Não padrões de pensamentos irrelevantes fora de tarefa, mas escolher o padrão que você permite ancorar na sua mente, né? E apoiar pessoas necessitadas, entre outras, né?
exercícios regulares, tudo isso. A dica que eu tinha esquecido, não tente ganhar a guerra antes de ganhar a batalha, né? Não tente resolver o problema do mundo antes de resolver o seu dia. Vai devagar. Muito Uma bem. hora você resolve tudo. Doutora Elaine, foi um prazer gigantesco ter a senhora aqui com a gente. A gente vai convidar de novo futuramente para outros temas envolvendo a saúde mental. O consulado está à disposição para o que a senhora precisar e deixo aí para as suas palavras de despedida. Eu é que agradeço. Eu espero ter colaborado um pouquinho, né, para acalmar as pessoas. Né? Olha, nós não estamos à mercê de nada, né? Nós estamos à mercê de Deus. E, assim, cuide-se. Cuide de sua família, gere uma rotina para você e sentimentos de segurança virão para você. É só criar uma nova rotina. É só estabelecer metodologia na vida. E isso aqui é uma lição para todos nós, né? Porque a gente vive reclamando da rotina, né? Mas é isso que nós precisamos hoje, é rotina. Nós precisamos de rotina novamente. Eu desejo o bem de todos, que Deus abençoe a todos vocês, e agradeço profundamente a oportunidade que vocês me deram. Agradeço mais uma vez a Elizabeth e a você também, que mediou tão elegantemente essa palestra. Esse é um tema que, como a senhora viu, é particularmente caro para a minha pessoa, porque, enfim, eu já passei por todo esse trajeto aí, independente da Covid. Lembrando que a próxima palestra... muito você se expor da maneira que você se expôs para o benefício do próximo. Porque o testemunho é muito importante. A principal colaboração para as pessoas, na verdade, é que elas saibam que não é tabu, você não precisa sofrer sozinho. Exato. Isso não é uma coisa bizarra, estranha e exótica, não. Tá? É muito mais simples, é muito mais complicado e muito mais simples do que vocês imaginam. Mas Exato. Certamente não é para ser tabu. E lembrando que a próxima palestra do consulado vai ser dia 9 de julho, aí vai ser sobre um tema completamente diferente, vai ser sobre seguro, acidentes e seguros, né, que você pode acionar em caso de um acidente de carro, etc, etc. Doutora Elaine, novamente, muito obrigado. Elizabeth, você quer dar um tchau? Muito obrigada, tá, doutora Elaine? Eu aprendi muito com a sua palestra, foi maravilhosa. Parabéns. Obrigada a você, querida. Muito obrigada. É isso aí. E o Consulado Geral do Brasil em Houston, então, se despede de vocês. Agradecemos novamente a audiência. A gente pede que vocês ajudem a compartilhar esta palestra, divulgar as próximas, porque a gente faz isso com muito carinho, sempre tentando encontrar temas interessantes e ajudar dentro do possível aí a comunidade brasileira usando as ferramentas de internet que a gente tem hoje. Muitíssimo obrigado, boa noite para todo mundo, ou bom dia, não sei que horas que vocês estão vendo isso na gravação, e até a próxima palestra. Tchau, tchau. Um abraço.